Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar tipos de memória. Segundo o nosso plano de ensino, nesta aula nós vamos definir os dois tipos de memória que existem nos nossos computadores e justificar a necessidade dessas memórias, bem como apresentar alguns exemplos. Bom, então durante... Opa, ficou um slide aqui, deixa eu apagar. Bom, então durante esse nosso curso, né, nós já definimos o conceito de computador e também a arquitetura genérica de um computador, segundo John von Neumann. Na arquitetura genérica do computador, nós vimos que essas máquinas são compostas por 4 dispositivos. Os dispositivos de entrada, saída, processamento e memória. Na aula passada, nós estudamos os diferentes dispositivos de entrada e de saída. Aprendemos que nos dispositivos de entrada nós utilizamos para que o usuário consiga informar os comandos para a máquina, para o computador, e a partir dos dispositivos de saída, o usuário consegue receber, né, o feedback do computador, ou seja, consegue receber a resposta do processamento do computador. No computador, um processamento, que é realizado pela unidade central de processamento, refere-se a qualquer ação. Né? Então, trazendo isso para a nossa língua, o processamento do computador é representado pelos nossos verbos abrir, salvar, cadastrar, fechar, deletar, atualizar, pesquisar. Então, todas essas ações que o computador pode fazer são realizadas na nossa unidade central de processamento. Agora, para determinar qual ação o computador deve fazer, nós utilizamos os nossos dispositivos de entrada para informar os comandos e a partir desses comandos a ação, o processamento é realizado, certo? E aí, após o processamento, o computador nos dá uma resposta a partir dos dispositivos de saída. E aí aprendemos esses diferentes dispositivos, né? Por exemplo, nos dispositivos de entrada, nós vimos que, classicamente, temos o teclado, o mouse, o microfone, mas também podemos ter outros dispositivos de entrada a partir de sensores de movimento, sensores de som e por aí vai. Tá? Não importa qual é o hardware que a gente utiliza como dispositivo de entrada, todos eles são utilizados para que o usuário forneça os comandos para a máquina e a partir desses comandos a máquina possa realizar a ação, o processamento. Tudo bem? Nos dispositivos de saída, nós aprendemos que esses dispositivos nos fornecem o resultado da ação da máquina. Então, classicamente, nós temos o monitor, né? Nós conseguimos enxergar o que a máquina está processando, né? A ação do resultado desse processamento, mas também nós temos a caixa de som, sensores de vibração, impressora, e vários outros dispositivos que nós podemos utilizar para perceber o resultado do processamento do computador. Bom, além desses dispositivos, na arquitetura do nosso computador, nós temos a nossa memória. Na aula passada nós falamos um pouco dela, na aula de hoje nós vamos detalhar esses diferentes tipos de memória que um computador tem e precisa. Bom, mas nós aprendemos já que a memória de um computador é utilizada para armazenar as informações, certo? Então, todo o processamento do computador resulta em informação. Essas informações, então, são armazenadas na nossa memória. Agora, a diferença é que essas informações elas podem ser armazenadas temporariamente ou permanentemente. Além disso, alguns comandos que a gente fornece, vez ou outra, também precisam ficar armazenados, mesmo que por um curto período de tempo. Então, também ficam na memória. Okay? Então, a memória são os dispositivos que o processador utiliza para guardar as informações que são processadas, mesmo que seja de forma temporária.
Aí nós aprendemos que a memória, né, como nós vimos na aula passada, ela tem diferentes características, como capacidade e velocidade. A capacidade da memória diz respeito à quantidade de informação que ela consegue armazenar. Essa capacidade é medida em bytes e seus múltiplos. Nós aprendemos que uma memória pode ser em megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte e por aí vai. Por exemplo, nos nossos pendrive, que são tipos de memória, normalmente esses pendrives têm capacidade medidos em giga. Né? O meu pendrive é de 64 GB. Meu pendrive é de 32 GB. Ah, não, o meu é só de 8 GB. Tá? Então, os pendrives são tipos de memória e a capacidade dele é medida em giga. Agora, existem outras memórias que elas são menores e aí a capacidade delas é em mega. Já outros são bem maiores, como os nossos HDs externos, por exemplo. Existem HDs externos de 1 terabyte, 2 terabytes e por aí vai. A relação de gigatera e megagiga é esta, vimos na aula passada. Um HD de 1 terabyte, quando eu falo que um HD tem 1 terabyte, é a mesma coisa que falar que ele tem 1024 gigabytes, ou seja, 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Assim como 1 giga equivale a 1024 mega, ok? Essa é a relação das medidas que utilizamos para representar ou especificar a capacidade da memória. A memória, além de nós termos que especificar qual a quantidade de informação que ela consegue armazenar, é muito interessante saber a velocidade de transferência da memória. O que implica essa velocidade de transferência? Aqui na arquitetura, como eu falei, a unidade central de processamento que realiza as nossas ações precisa guardar as informações na memória, assim como recuperar. A velocidade diz respeito a isso, certo? O quão rápido vai ser para guardar essa informação e para recuperar as informações que vão ser transmitidas. Então, a velocidade de transferência das memórias é medida em milhões de transferências por segundo, MTS. Ok? Então, quanto maior a velocidade, mais informações ela consegue transmitir em um segundo. Ainda na aula passada, nós exemplificamos diferentes tipos de memória, as quais nós vamos detalhar na aula de hoje. Nós vimos que nós temos a memória RAM, também conhecida como memória principal, o nosso HD, que é o nosso disco rígido, e também temos a memória cache. Só para relembrar, a figura que aqui está não é uma memória cache, e sim um processador, porque a memória cache ela está aqui dentro do processador, é um circuito impresso deste aqui. Tá? A gente não consegue ter uma memória cache por ela só, ela está integrada no hardware do processador da nossa CPU. E isso aqui é uma CPU, tudo bem? Vimos também outros tipos de memória, como por exemplo cartão de memória, pendrive e HD externo. Além desses, também temos outros, por exemplo, CD, Blu-ray, DVD. Um que a gente utilizava muito antigamente, eu não sei se alguns de vocês chegaram a usar, o disquete. Também eram tipos de memória, ok? E para finalizar, na nossa aula passada nós vimos como a relação das características de memória são diretamente ou inversamente proporcional. Bom, o armazenamento e a velocidade nós vimos na aula passada que elas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quanto maior for a velocidade da memória, ou seja, quanto mais rápido ela conseguir transferir seus dados para o processador, menor será a sua capacidade. E quanto menor for a sua capacidade, mais cara ela vai ser. Ou seja, quanto mais rápida ela for, mais cara ela vai ser. Velocidade e preço são diretamente proporcionais. Tá? Então, o que manda no preço de uma memória é a velocidade dela. Se ela for rápida, ela é cara. Se ela for lenta, ela é barata.
O armazenamento é o contrário, né? Quando nós formos fazer quanto está valendo cada byte da memória, a gente vai ver que o relacionamento armazenamento e preço é inversamente proporcional. Quanto maior a capacidade da memória, mais barato vai ser o preço byte da memória. Ou seja, quanto menor ela for, mais cara ela vai ser. Ok. Agora, sobre esses tipos de memória que nós vimos aqui na aula passada, memória RAM, HD, cache, cartão de memória, pendrive HD externo, nós podemos, e aí é o objetivo da nossa aula de hoje, classificar essas memórias em dois tipos: memória volátil e memória não volátil. Bom, a memória volátil, pessoal, esse tipo de memória tem como principal característica a capacidade de armazenar informações somente enquanto houver energia. Por esse motivo, a memória volátil consegue armazenar informações por um curto período de tempo. Tá? Então, o computador tem esses dois tipos de memória. Todo computador tem esses dois tipos de memória. Computador multifuncional. Memória volátil e memória não volátil. As memórias classificadas como volátil são aquelas que só conseguem armazenar informação enquanto houver energia. Ok? Já as memórias classificadas como não volátil são aquelas que conseguem armazenar as informações mesmo quando não houver energia. Por esse motivo, a memória não volátil consegue armazenar informações por um longo período de tempo. Tudo bem? Características da memória volátil e da memória não volátil, quando formos comparar as duas. Em relação à capacidade de armazenamento, a memória não volátil possui, em geral, maior capacidade de armazenamento do que as memórias voláteis. Tá? Então, a gente consegue guardar mais informação nas memórias não voláteis, que são aquelas que conseguem armazenar informações mesmo quando não houver energia. O que significa armazenar informação mesmo quando não houver energia? Significa que se você desligar o seu computador, se você desliga o seu celular, o seu smartphone, a informação que está armazenada na memória não volátil continua lá. Quando você liga a máquina novamente, você consegue ter acesso a essas informações que estão na memória não volátil. Tá? Então, imagine um computador que não possui memória não volátil. Toda vez que você desliga, você perde todos os dados que você tinha salvado. Seria terrível isso, né? Então, por isso, nós precisamos da memória não volátil para armazenar os nossos dados permanentemente. Quando um dado é salvo, é persistido na memória não volátil, em teoria, eles só devem sair de lá se nós apagarmos. Se a gente pedir, informar para, a partir de um dispositivo de entrada, que aquele dado deve ser deletado da memória. Bom, se eu não informar que aquele dado deve ser deletado da memória não volátil, então ele deve ficar lá. Mesmo que eu desligue a máquina, passe um ano com ela desligada e depois ligue, o dado tem que estar lá, porque ele não precisa de energia para ficar lá. Então essa é a característica da memória não volátil. E aí, a memória não volátil, em geral, consegue armazenar mais informação do que as memórias voláteis. Em relação à velocidade, quando nós comparamos as duas, a velocidade da memória volátil ela tende a ser muito maior do que a velocidade da memória não volátil. Tá? Então, as memórias que só armazenam informações enquanto houver energia, elas são mais rápidas. Ora, são menores, mas são mais rápidas, okay? Quando comparada com as memórias não voláteis. E em relação ao preço, a memória volátil tende a ser mais cara do que a memória não volátil. Claro, porque nós aprendemos na aula passada que velocidade e preço são diretamente proporcionais, né? Quanto mais veloz, mais cara.
Se ela é mais veloz do que a memória não volátil, ela tem que ser mais cara. O relacionamento permanece. Bom, nós aprendemos, já sabemos, para que serve a memória não volátil, para eu guardar as informações por mais que eu desligue a máquina. Seria terrível eu perder todos os meus dados toda vez que o meu computador descarregasse, ou toda vez que a bateria do meu celular descarregasse. Não seria nada agradável perder todas as minhas fotos, por exemplo, ou todas as minhas mensagens. Por isso, nós precisamos da memória não volátil. Agora, por que precisamos da memória volátil? Por que a gente precisa de uma memória que só armazene as informações enquanto houver energia? Qual o sentido disso? Nós vamos discutir no próximo vídeo, ok? Vou dar uma pausa, no próximo vídeo a gente fala do motivo de existir a memória volátil no computador.